deixou tudo no altar, aplaude comigo com alegria. Quem já deixou tudo no altar do Senhor, aplaude a Ele. Meus irmãos, a gente já vai para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus já? Estamos no culto doutrinário, culto da escola bíblica, e a gente vai aprender da palavra de Deus hoje, falando a respeito de Débora, uma mulher corajosa. Vamos ler a palavra de Deus? Josué, capítulo 1 e versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pastor, mas aqui Deus não está falando com Josué? Sim, mas essa promessa de Deus, ela não ficou apenas para Josué. A promessa de Deus estar com aqueles que se esforçam, aqueles que têm bom ânimo, aqueles que confiam nele, é uma promessa válida a todos nós, de Josué até aos dias de hoje. Deus promete estar com aquele que no nome dele se esforçar e ter bom ânimo. Pode se assentar, por favor, e aplaudir a palavra de Deus com bastante alegria. Isso. Irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa, que a gente sempre vai ter problema, lutas e adversidades. Jesus não prometeu que as coisas iam ser fáceis para nós. Porém, olhando também a palavra de Deus, a gente vai perceber que as adversidades, elas não podem esmorecer a fé de um crente corajoso e que está completamente submisso ao Senhor. Depende de onde a gente está tirando a nossa força. Se a gente for tirar da gente mesmo, a gente sabe que essa força vai acabar bem rapidinho. Mas o crente corajoso no Senhor, não corajoso em si mesmo, né? Porque tem crente que é corajoso, mas corajoso nele. Corajoso no Senhor, pelo Senhor. O que vai fazer ele também ser submisso ao Senhor. Na verdade, são duas qualidades que estão interligadas e interdependentes. À medida que eu sou submisso ao Senhor, eu tenho coragem de agir pelo Senhor. Quanto mais eu vou dependendo de Deus, eu vou conhecendo Deus, isso é como um combustível para a minha vida. E pelo fato de eu conhecer a Deus, eu saber quem é Deus, eu me coloco debaixo da sua confiança, do seu poder, e assim então, eu não vou temer as adversidades, porque eu sei quem é o Deus a qual eu sirvo, eu sei qual é o poder desse Deus, eu creio na fidelidade desse Deus. Então, quanto mais submisso a gente for ao Senhor, mais corajoso a gente vai ser, ou seja, mais fé a gente vai ter, e a fé ela é demonstrada pela nossa coragem no Senhor. Temos 3 objetivos nesta aula. Primeiro, vamos explicar o contexto histórico e religioso do tempo dos juízes, um tempo um tanto quanto conturbado. Queremos também descrever as virtudes morais de Débora, como já o tema anunciado. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher corajosa, que se tornou um grande exemplo para todos nós. E em terceiro lugar, a parte mais prática, que é exercitar princípios da liderança. Sim, Débora foi levantada como uma líder, e foi levantada por Deus. Eu quero ler com os irmãos, no livro de Juízes, capítulo 4, versículos 4
6, 7, 8 e 9. E depois a gente vai ler também 2 versículos que estão no capítulo 5. Diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e a darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Agora vamos ao capítulo 5, versículo 1 e versículo 7, onde nós vamos ler o cântico de Débora. Diz assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, versículo 7: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Preste atenção. Israel tinha um problema muito crônico, eu posso dizer, mediante a sua conduta. Israel, que era governada por juízes, tinha dentro de um ciclo momentos em que eles estavam servindo a Deus e momentos que eles não estavam. Era sempre assim. No texto que nós lemos, a gente vai ver Deus levantando uma mulher, Débora. A gente vai falar sobre ela aqui hoje. Deus precisou de alguém para uma missão. Quem foi que Deus encontrou? Débora. Então tudo que a gente vai falar aqui hoje é dentro dessa ideia. Deus procurando alguém para que Ele possa usar. Aqui foi Débora. E a gente vai ver que Deus já havia falado com outra pessoa, mas esta pessoa aparentemente não deu o devido crédito, não deu a devida atenção, aparentemente temeu. Mas Deus encontrou alguém que tinha coragem para ir e fazer a diferença. Débora. Por isso que a palavra-chave da nossa aula aqui de hoje é coragem. Deus encontrou uma mulher de coragem. Precisamos de coragem para obedecer a Deus. Precisamos de coragem para servir a Deus nesses dias difíceis. O que é coragem? Virtude mediante a qual a pessoa enfrenta com destemor situações emocionais, sociais, podemos dizer então qualquer situação, né? Se envolve emocional, social ou moral, poderíamos dizer também espiritual. Ou seja, é a forma como alguém reage diante das situações difíceis. É fácil ser corajoso na bonança, né? É ou não é? É fácil ser valente quando não tem nenhum valente por perto, né? É ou não é? Conta a história. Certa feita o camarada entrou, chegando na mercearia, ele ficou chateado porque alguém amarrou o cavalo
em sua bicicleta. Aí ele não podia sair com a bicicleta. Ele entrou todo valente, com o peito estufado. Eu quero saber quem foi o macho que amarrou o cavalo na minha bicicleta. E pá! Aí de repente se levantou um cidadão, tirou uma arma, deu 2 tiros para cima e disse: fui eu, por quê? Não foi nada não, pode deixar ali o dia inteiro, não tem problema não. Então às vezes, meus irmãos, tem gente que é valente, até apareceu mais valente do que ele, está entendendo? Agora, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, quem teme a Deus de verdade, não teme outra coisa mais do que ao seu Senhor. Problemas maiores do que nós vão surgir, lutas maiores do que nós vão surgir. Temos um inimigo que chama-se diabo, e ele é covarde. Ele, quando quer lutar contra a gente, ele não pega leve não. Você acha que o diabo tem dó de alguém? Tem dó? Você acha que o diabo, sim, quando vai lutar contra a gente, diz: meu Deus, tadinho dele, eu vou pegar bem de levezinho para ele não cair? Meus irmãos, a nossa luta é grande, porém a nossa coragem, que é no Senhor, vai nos fazer encarar o nosso inimigo, vai nos fazer encarar este valente, vai nos fazer enfrentar as lutas. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ter luta, tenha certeza disso. A gente vai ter problema de saúde, problema emocional, problema com pessoas, mas como a gente vai lidar com os problemas? Está aqui Débora. Deus encontrou alguém que tinha coragem para enfrentar o inimigo, para lutar em favor da causa do Senhor, daquilo que interessava a Deus. Débora vai se destacar como uma grande líder espiritual, nesse período que Israel era governado por juízes. Aparentemente a carreira de Débora foi relativamente pequena em questão de tempo, mas o que ela fez foi de grande importância para todo o seu povo. E hoje aqui, a partir da experiência dessa mulher corajosa, podemos extrair valiosas lições para a nossa vida. Sim, Débora, esta mulher destemida, corajosa, que creu quando ouviu que Deus precisava de alguém em Israel. Será que alguém hoje vai entender que Deus está falando com você? Será que alguém hoje vai ser semelhante a Débora e vai perceber que Deus está precisando de alguém, que Deus está procurando alguém, e de repente este alguém pode ser você? Talvez a pessoa que Deus está procurando é você mesmo. Vamos pensar um pouquinho como estava o contexto social de Israel no período dos juízes. Podemos destacar a questão da idolatria e do paganismo. Talvez um dos piores momentos após a morte de Josué, ali no finalzinho do seu livro, Israel perdeu a sua unidade espiritual, já não tinha mais. Josué, enquanto líder de Israel, ele guardou todos os preceitos aprendidos com Moisés, seu antecessor, e bem no finalzinho da sua vida, ele chega lá no capítulo 24 do seu livro, e ele vai colocar uma proposta para Israel, e dizer: gente, escolham a quem vocês querem servir. Eu já escolhi, eu vou servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento, meus irmãos, todo mundo disse amém. Sabe quando a gente faz uma pergunta aqui no culto e a gente fala amém? Sabe quando a gente responde uma pergunta sempre amém? Sim, claro. Foi o povo respondendo para Josué: sim, Josué, a gente vai servir a Deus também. Mas aconteceu que Josué morreu, e dali só foi de mal a pior. E como eu disse, de tempo em tempo Israel se levantava e caía, se levantava e caía. Estava sofrendo, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz pregava arrependimento, eles se arrependiam, Deus dava o livramento, mas passava-se o tempo, vinha outra geração,
e assim sucessivamente. E agora o cenário era muito difícil. O texto sagrado vai dizer para a gente, capítulo 4, versículo 1 e 2, que a idolatria e a apostasia assolavam Israel. Esse era o principal pecado de Israel, e que consequentemente trazia os outros pecados. A idolatria a partir da apostasia. O que é apostasia? É quando a gente nega a fé genuína e começa a professar aquilo que é oposto à fé verdadeira. A apostasia seria mais ou menos como do dia para a noite começar a dizer que o sol é quadrado, mas o sol não era uma esfera, não é aos nossos olhos redondo, né? Não é o que a gente vê, não é um círculo. Ou a gente começar a dizer que o vermelho é azul e dizer que o azul é vermelho. Isso é apostasia. É a gente começar a negar aquilo que a gente recebeu como verdade absoluta da palavra de Deus e negá-la. Era o problema de Israel. De tempo em tempo eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro e iam adorar outros deuses, cometiam práticas reprovadas por Deus. Débora vai falar isso no seu cântico, pois era o que havia em Israel naquele tempo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Quem era Eude? Era o juiz que antecedeu Débora. E como eu disse, até um tempo eles obedeciam, tinham paz enquanto obedeciam, e de repente se acostumavam com a paz, aí achavam que podiam desobedecer de novo, e assim era a vida deles. E é nesse cenário caótico espiritualmente falando, e por que não dizer também moralmente, é que Débora foi convocada pelo Senhor. Pois no versículo 3 do capítulo 4 diz a palavra de Deus que eles vão clamar ao Senhor. Eles percebem o mal que eles estão vivendo por conta do pecado, e eles vão clamar ao Senhor. E na mesma hora que eles clamam ao Senhor, diz a palavra de Deus que Deus foi levantar alguém. Deus foi chamar alguém. Quando o povo percebeu que o seu pecado estava o destruindo, Deus encontra alguém, Deus vai buscar alguém. Isso, meus irmãos, tem uma aplicação tão grande para nós nos dias de hoje. Quando a igreja, que sou eu e você, clama arrependida, confessando os seus pecados, que nós temos muitos, o Senhor chama e envia obreiros, pregadores, com a missão de reconduzi-la ao caminho da santidade. Observe, Deus ouvia o clamor do seu povo, Deus ouvia o clamor de Israel, quando eles percebiam que eles estavam errados, eles então clamavam ao Senhor, pedindo a misericórdia, e Deus levantava alguém, não para passar a mão na cabeça deles, não para endossar o pecado deles. Deus chamava alguém para trazê-los de novo ao caminho santo, ao caminho puro. Meus irmãos, Deus tem algo a falar para mim e para você aqui hoje. A gente costuma apontar, julgar os outros. A gente faz isso o tempo todo. A gente acusa A, B ou C de apostasia. Olha um cenário preocupante à nossa volta e a gente diz: meu Deus, as coisas não são como eram. A gente olha a igreja de Jesus Cristo e diz: meu Deus, a tua igreja já não é mais a mesma de antigamente. A gente olha a igreja do Senhor e fica preocupado e diz: meu Deus, para onde foi parar a doutrina da tua igreja? E a gente começa a apontar A, B ou C, quando na grande verdade, o grande problema começa em nós. Nós somos este Israel. Nós deixamos aos poucos de temer a Deus, isso começa em nós.
mas é exatamente nós que temos que se voltar a Deus. É eu, é você. Não tem como eu cobrar a atitude do outro. Eu tenho que olhar para a minha vida espiritual e reconhecer: eu não sou mais o mesmo crente de antigamente. Eu não sou mais aquele crente que temia Deus de verdade. Eu não sou mais aquele crente que orava como antes. Eu não sou mais aquele crente que consagrava como antes. É verdade, Senhor, eu não sou mais aquele crente que guardava a tua doutrina como antes. Meu Deus, hoje eu não vou apontar ninguém. Eu sei que sou eu, meu Deus. Eu sei que eu sou eu. Eu é que preciso aqui hoje me humilhar ao Senhor. Israel percebiam que eles estavam errados. Então Deus levantava alguém para reconduzir o seu povo. Não adianta a gente cobrar os outros, enquanto a gente é que está precisando olhar e rever a nossa fé. Quem é a igreja? Quem é a igreja? É nós. Enquanto a gente está falando dos outros, a gente já mudou um monte e nem percebeu. Eu tenho certeza que se a gente olhar com bastante sinceridade para o nosso coração, assim, com sinceridade mesmo, a gente vai perceber que a gente não é aquele mesmo crente. A gente. Mas a gente continua pensando que o problema está no outro. Quem precisa clamar a Deus é a igreja. Se a igreja clamar a Deus, se a igreja reconhecer, não adianta ficar murmurando, reclamando, maldizendo. Não adianta, não vai mudar nada. Nós temos é que se humilhar diante de Deus. Nós temos que se arrepender do nosso próprio erro, confessar a nossa condição. Eu tenho certeza que Deus vai prover meios para nos trazer de novo ao seu santo caminho. Deus vai prover meios para nos trazer de novo à sua santa vontade. Temos que tomar uma atitude aqui hoje. Temos que tomar atitude. Começa conosco, começa comigo, é individual. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está entendendo, meus irmãos, da onde que tem que partir de nós? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. A gente está falando do pecado dos outros, mas está falando do nosso. Aí não tem como Deus derramar o avivamento. Aí não tem como Deus operar em nosso meio. Aí eu não consigo ver mudança, porque eu tanto falo dos outros e eu pouco julgo a minha própria vida. Aquela nação era influenciada pelas nações vizinhas. A Palestina era uma região muito próspera. Palestina, não apenas a nação de Israel, ali compunha-se de muitas outras nações. E de repente os hebreus, não a banda, os hebreus, ficaram admirados, olhando a cultura das civilizações vizinhas, as realizações daquelas nações vizinhas, daquelas civilizações, e sem que eles percebessem, começaram a ser receptores daquela cultura, daquelas religiões pagãs e do modo de vida das outras nações. O que Deus havia condenado desde sempre ao seu povo. Deus desde sempre tinha falado para Israel que eles seriam nação separada, que eles seriam nação santificada. O tempo todo Deus colocava-se como suficiente ao seu povo, mas parecia que a grama do vizinho era mais verde. Parecia que as outras nações eram mais felizes. Pareciam que eles tinham cultos melhores. Parecia que o jeito deles adorar era mais interessante. Você está entendendo o que Deus está falando?
Deus tinha estabelecido um culto para Israel. Deus havia estabelecido o lugar e o tipo da adoração. Mas de repente alguém começava a dizer: meu Deus, tem negócio chato, né? Esse negócio que Deus mandou a gente fazer, né? É chato esse jeito que Deus falou para a gente adorar no templo, levar um animalzinho, né? É muito chato esse jeito que Deus falou para a gente adorar Ele. As nações fazem imagens, né? Fica mais bonito o culto, não fica? As outras nações têm ídolos bem grandes de ouro. Ah, meu Deus do céu. E aquele interesse pela vida dos outros, pelas outras nações, sempre afastava Israel do propósito de Deus. Ah, meus irmãos, há um grande risco de a gente imperceptivelmente começar a admirar o que tem do outro lado e achar que aquilo que Deus nos deu para adorá-lo é insuficiente, e achar que aquilo que a Bíblia nos coloca como objetivo, como razão da adoração, espírito e verdade, espírito e verdade, palavra de Deus, conhecimento de Deus, comunhão e contato real com o Espírito Santo. Mas de repente alguém vai dizer: não, pastor, isso não basta na adoração. Não basta, pastor, ser uma adoração bíblica. Não basta ser uma adoração no Espírito, impulsionada pelo Espírito. Pastor, temos que colocar algumas coisas na adoração, senão o povo não vai adorar, pastor. Se não colocar alguns incrementos na adoração, eles não vão adorar, pastor, porque a adoração desta igreja está ultrapassada. O estilo musical desta igreja está ultrapassado. O estilo desta igreja está ultrapassado, pastor. Se não mudar, vai acabar a igreja. Era o que acontecia com Israel. Achava que precisava colocar alguma coisa para o povo servir a Deus. Eles achavam muito bonito as outras nações adorando com ídolos, com imagens. E de repente a gente está seguindo pelo mesmo caminho, pensando que a gente precisa colocar alguma coisa aqui para fazer as pessoas adorar. Não, pastor, tem que ter um ambiente assim, sabe, pastor? As luzes até atrapalham demais, pastor. A gente, para adorar a Deus de verdade, a gente consegue ter comunhão, pastor. Não tem como a gente apagar essas luzes, não, pastor. Para ficar um ambiente assim, pastor, mais propício, assim, sabe, pastor? Tem que ser mais propício. De repente a gente bota umas luzinhas aqui também, pastor. Aí a gente vai conseguir adorar mesmo, pastor. A gente precisa de botar alguma coisa para a gente adorar a Deus, quando na verdade a Bíblia não fala de ambiente. Jesus discutiu com a mulher samaritana, porque ela dizia: não, o lugar de adorar tem que ser lá em Samaria. Como se fosse hoje, não, para adorar tem que mudar tudo. Para adorar tem um jeito, tem um ambiente, tem que mudar essa igreja para a gente poder adorar. Mas vai dizer: gente, não é o lugar, não é o ambiente que você está colocando para adorar, não é isso que vai te impulsionar a adorar a Deus, porque a verdadeira adoração, ela vem do conhecimento verdadeiro de Deus. Eu não posso precisar de um impulso para adorar a Deus, eu não posso depender de um ambiente para eu adorar a Deus. A minha adoração, ela parte exclusivamente do meu conhecimento de Deus. E quando eu conheço Ele de verdade, quando eu conheço os seus atributos, é impossível eu não me derramar na sua presença. O que precisa para a gente adorar a Deus? Eu preciso de artefatos, preciso de objetos. Não, pastor, o estilo tem que ser diferente, para o povo pular, pastor. Ah, meu Deus do céu, vamos pular. Pastor, mas Miriam dançou. Mas não foi pelo impulso da balada, não. Foi pelo poder do Espírito, é bem diferente. Quando ela dançou é porque ela já estava cheia do Espírito Santo. Não é porque alguém botou um ritmo ali interessante e ela começou a dançar. É bem diferente aquilo que vem do Espírito daquele que vem da emoção. Percebe a diferença? Porque pela emoção o mundo também pula. Pela emoção o mundo dança. Então não é pela emoção que a gente vai adorar a Deus. A gente vai adorar a Deus pelo nosso conhecimento da verdade. A gente vai adorar a Deus por conhecer a Ele. A gente vai adorar a Deus porque eu sei quem Deus é. Eu preciso me render a este Deus. A presença dEle toma a minha vida. A presença dEle toma o meu coração.
Temos que tomar cuidado, meus irmãos. O secularismo vem ganhando espaço dentro da igreja. O secularismo é um movimento que tira o espiritual para colocar o secular, onde começa a deixar de buscar primeiro o reino de Deus e começa a mergulhar no mundanismo perigoso. Começa a mesclar as coisas, sabe? Aí de repente não consegue perceber mais o que é santo, o que é profano. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Daqui a pouco um culto e uma balada não tem diferença nenhuma. Daqui a pouco a música que o mundo gosta não tem diferença nenhuma da música que eu gosto. De repente o meu estilo de vida não tem nada a ver mais com o estilo da Bíblia, com o estilo dos cristãos sérios, verdadeiros. Daqui a pouco a minha vida, o meu jeito de viver e de ser não tem mais diferença nenhuma com aquele que não teme a Deus. É o perigo da secularização da igreja, dessa mistura perigosa. Nós buscamos o reino de Deus e o resto deixa que Deus trabalhe na nossa vida. A gente está aqui para servir a Deus. O que importa para nós é o reino de Deus. O que vale para nós neste reino é agradar ao Senhor do reino. A gente não está aqui para ser agradado. Eu não estou aqui para inflamar ou para inchar o meu ego, não. Eu não posso vir à casa de Deus, eu não posso para vir à igreja e me sentir necessariamente bem, ouvindo o que me agrada, não. Eu preciso estar disposto a vir à casa de Deus e ouvir tudo o que o meu Deus tem a me dizer, ouvir todas as palavras do meu Pai para mim. E se eu não gostar, na verdade o problema não está na palavra, o problema está em mim, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho certeza que Deus não erra na sua palavra. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho puro, verdadeiro. Voltemos às origens. Voltemos às raízes. E de repente aquele povo estava sendo oprimido pelos cananeus, mas era por causa do pecado, pela mescla deles com as outras nações. A destruição era inevitável. Se a gente estiver caminhando fora da vontade de Deus, meus irmãos, a destruição é inevitável. A morte espiritual é inevitável. Lá estão os cananeus. Jabim, o rei de Canaã, dominava as principais rotas comerciais da região. O povo de Israel se sentia oprimido. Já não havia outra alternativa, outro caminho, outro rumo. É o que Débora fala no seu cântico, capítulo 5, versículo 6 de Juízes. E para complicar a vida deles, os cananeus eram superiores a Israel em tudo que se falava na parte de guerra. No versículo 3 do capítulo 4 vai dizer que eles tinham 900 carros, isso era muito para aquele tempo. Eram muito bem treinados, treinamento especializado. Eles dominavam o comércio bélico. Eles regulamentavam o comércio bélico. Eles equipavam as nações vizinhas a Israel e impediam que outras nações vendessem armas para Israel. Israel estava despreparado para a batalha. Olha a situação. Olha o cenário que Israel se encontrava por causa do pecado. Não tinha mais nem arma para lutar contra o seu inimigo. Aparentemente a melhor coisa a se fazer era se render. Se não tem arma, se não tem como guerrear, se os cananeus são mais fortes, meus irmãos, tudo que a gente não vai fazer é se render. Se porventura a gente ficou desarmado por a gente ter falhado, se a gente ficou desarmado por não ter se arrependido antes, mais do que depressa, hoje a gente vai se humilhar a Deus, porque regressar, voltar pelo caminho, se entregar ao inimigo, não é opção para o povo de Deus. Nesse cenário, Deus vai encontrar alguém. Quem é que Deus encontra? Deus encontra Débora.
Débora recebeu o chamado divino. Deus permitiu primeiramente que os inimigos tivessem levado vantagem em certa parte, mas depois Deus vai entregar os inimigos na mão do seu povo. Ah, meus irmãos, o que o arrependimento não faz, o que uma oração sincera não faz, o que uma reconciliação com Deus não faz, Deus continua procurando, convocando seus santos arautos, pessoas que vão se levantar, meu povo de Deus, e vão falar a verdade de Deus para o seu povo, e vão anunciar as suas verdades, como Isaías, no seu livro capítulo 6, versículo 8, denunciou o seu próprio pecado e o pecado do seu povo, como Jonas, que depois de passar pelo ventre do peixe, ele vai a Nínive pregar a palavra do Senhor. Quem vai receber o ID de Cristo, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quem vai ir então e vai pregar, quem vai denunciar o pecado, quem vai falar sobre o evangelho, que o pecador precisa conhecer e se arrepender do seu engano, quem nesta noite vai se levantar na presença do Senhor e vai dizer: pode contar comigo, Senhor, eu irei. Quem pode aplaudir ao nome santo do Senhor Jesus? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus encontrou Débora para esta missão, e é sobre ela que a gente vai falar agora. Débora foi chamada da mãe em Israel, capítulo 5, versículo 7. Os nomes na Bíblia normalmente se relacionam ao contexto em que a pessoa viveu, ou ao ofício que ela executava. E Débora, eu posso dizer que está dentro dos dois aspectos, pelo contexto que ela viveu e por aquilo que ela fez. Débora, no hebraico, significa abelha. Mas o que isso tem a ver, pastor, com o que ela fez? O título Mãe de Israel pode ser uma alusão às funções e à importância da abelha rainha em seu meio. Deus encontrou alguém para fazer a diferença. A mãe de Israel, pelo trabalho que ela executou, pela proteção que ela trouxe a Israel, pelo livramento que através da vida dela Deus operou em Israel. O texto sagrado onde nós lemos vai falar que Débora era casada com Lapidote. Não sabemos exatamente quem é este homem. Provavelmente descendia da tribo de Efraim. Esta mulher tem muitas qualidades a serem observadas. Uma mulher madura, sabia o que queria. Uma mulher séria, tinha compromisso. Estava determinada a obedecer. E a sua conduta moral era extremamente elevada. Portanto, tinha respeito em toda a nação de Israel. E acima de tudo, destacamos que ela era uma mulher muito corajosa. Não temeu estar à frente da batalha com Baraque, o grande general dos exércitos de Israel. A biografia desta mulher chamada Débora, ela foi designada por Deus para ocupar um cargo importante. Ser o juiz de Israel era a responsabilidade máxima em Israel naquele tempo, em que o povo ainda vivia no regime de teocracia, onde se entendiam que quem governava o povo era Deus, e que os juízes apenas julgavam conforme a lei do Senhor. Deus colocou ela num cargo importante. E tem mais. Colocou ela para exercer funções que eram reservadas à classe masculina da época. Deus contrariou os conceitos humanos. Mas observe, se você olhar o texto com atenção, no versículo 6 do capítulo 4, quando ela está falando com Baraque, que era o general de Israel, ela está fazendo uma pergunta, dizendo: o Senhor não deu ordem, dizendo, ou seja, Deus já tinha falado antes. Débora só está lembrando, leia o texto com atenção. Débora só está lembrando o que Deus já havia falado, mas Baraque, o general, o homem que estava na frente do exército, está entendendo? Aquele que batia no peito e dizia que era o tal porque era o general, ficou com medo, não foi.
Débora vai chamá-lo pela segunda vez, no texto que nós estamos lendo, e vai dizer: Baraque, Deus não falou para fazer isso? Ele diz: o negócio é o seguinte, Débora, se você não for, eu não vou. A Débora diz: então certamente eu irei. Meus irmãos, infelizmente tem muitos Baraques nos dias de hoje. Tem muita gente com medo nos dias de hoje. Tem muita gente encolhidinha, dizendo: não vou falar nada. Não vou entrar nesta guerra, é mais poderosa do que eu. Mas eu tenho certeza que em nosso meio aqui, Deus vai encontrar tanto mulheres, mas também homens, como Débora, que vão se levantar e vão fazer a diferença. Onde há negligência, onde há temor, onde há complacência com o erro, eu tenho certeza, Deus vai encontrar alguém com a ousadia de Débora para se levantar e anunciar e proclamar e fazer a diferença em nosso tempo. Deus vai encontrar alguém. Deus vai encontrar alguém. Deus vai encontrar alguém que Ele possa contar, alguém que Ele possa confiar. Deus contrariou a lógica, porque quando Deus quer fazer, Deus faz. Deus não vai ficar rendido aos meus caprichos. Se eu falar que não quero fazer, Deus bota do jeito que Ele quiser. Qualquer um de nós. Se Ele dá uma responsabilidade, a gente não faz. Deus não vai ficar na minha e na tua mão. Deus não vai ficar dependendo de mim e de você. Se Ele quer fazer uma obra, Ele vai encontrar alguém que faça. Se alguém não quer falar, Ele vai encontrar alguém que fale. Se alguém não está tendo coragem, Ele vai encontrar alguém corajoso. Foi Débora, Deus mudou o conceito, mas Ele guardou o seu povo. Deus foi com Débora, Deus foi com Israel. Onde há confiança no Senhor, há também a manifestação do poder de Deus. Débora entrou para a história. Débora entrou para a história. A única juíza em toda a história de Israel. Olha que coisa linda. Sua história revela a mais retumbante das vitórias cantadas na Bíblia. É tão lindo a gente ler o capítulo 5 de Juízes. A expressão de Débora de gratidão daquilo que Deus havia feito, usando a vida dela, mas para livrar o povo dele, o povo do Senhor. E a gente vai ter que lembrar aqui dessas 3 verdades. Deus usa quem Ele quer, Deus usa como Ele quer, Deus usa onde Ele quer. O resumo dessas 3 afirmações é que Deus ainda está no controle. Deus não perdeu o controle do seu povo. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Deus usa quem, como e onde Ele quiser. Se você estiver na posição de Deus, Ele vai te usar também. Aleluia, é a multiforme sabedoria de Deus. É a multiforme sabedoria de Deus. Deus usa quem e como, onde Ele quiser. Ah, meus irmãos, eu tenho certeza que se fosse para seguir a lógica, o primeiro que não ia estar aqui seria eu. Meus irmãos, eu tenho certeza disso, tenho certeza. Não precisa nem me falar, eu já sei. Se fosse para seguir a lógica, como tem que ser o padrão assim, né? O que é esperado, o que é aguardado, o que é comum. Mas e a vontade de Deus prevalece na nossa vida. A vontade de Deus prevalece porque Ele tem um jeito dele fazer. Fica na vontade de Deus. Esteja na posição de Deus. Pastor, ninguém me vê. Pastor, ninguém me dá oportunidade, mas quem é que dá oportunidade? Você está pensando que é o homem que vai dar oportunidade? Você está pensando que é o homem que vai te exaltar? Ainda está esperando a recompensa das pessoas. Eu preciso acreditar ainda, pelo menos na minha vida, que Deus está no controle. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor do seu povo. Ele é o Senhor desta obra.
eu preciso confiar, eu preciso acreditar que na hora certa Ele vai fazer, no tempo certo Ele vai fazer. Ele tem a forma, o meio, tem um momento. Não se precipite, não se desespere, não coloque a carroça na frente dos bois. Deixa Deus trabalhar, meu irmão, deixa Deus trabalhar, minha irmã. Fica na vontade do Senhor. Vai chegar o momento, Deus vai encontrar Débora para usar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. A Débora profetiza. Antes de julgar Israel, ela já era profetisa. É assim que o texto qualifica ela. Assim como outras mulheres também na Bíblia foram profetisas. Miriam, Êxodo 15, 20. Hulda, segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14. Noadias, conforme Neemias, capítulo 6, versículo 14. E Ana também, aquela que estava no templo por ocasião da apresentação de Jesus, Lucas 2, 36. Ela não temia, ela passou a mensagem divina a Baraque com segurança e determinação. Na verdade, aquela mensagem ao mesmo tempo também era uma repreensão a Baraque. Ela não temeu, ela estava confrontando um general medroso. Mas quando o profeta de Deus, o homem e a mulher de Deus, tem confiança no Deus que fala com ele, e conhece a voz do seu Deus, conhece a palavra do seu Deus, ele não teme de falar, porque ele sabe que a mensagem é de Deus, ele sabe que a palavra é de Deus, ele sabe quem está mandando ele falar, ele sabe qual é a fonte, ele sabe quem é o responsável. Que Deus possa encontrar entre nós pessoas que tenham coragem de falar a verdade de Deus, de anunciar a mensagem de Deus, de apregoar o que Deus está dizendo. O eterno Deus confiou a essa grande mulher as estratégias da guerra e também o comando para o povo do Senhor e alcançar aquela vitória. Em seu belíssimo cântico, ela vai louvar com ênfase e ousadia, lembrando que não foi dela a vitória, mas foi do Senhor. Ao Senhor eu sim cantarei. Deus usa ela para fazer uma grande obra, mas ela não se exalta. E às vezes a gente, só por tirar um matinho da grama, já quer se achar, é ou não é? Só por colocar a água na geladeira em casa, já quer ser recompensado, é ou não é? Só por lavar a louça no domingo, já quer ser exaltado, é ou não é? Ah, meus irmãos, a Débora foi usada para uma grande obra do Senhor, mas nem por isso ela se engrandeceu. Ela entendeu que quem deu a vitória foi o Senhor. E a gente vai entender aqui nesta noite também que o Deus que até aqui nos deu vitória e ainda nos dará é o Senhor dos exércitos. Não é por mim, não é pela minha vontade, ai de mim se não fosse o Senhor. Eu sei que é Ele, eu sei que é dele, tudo por Ele, para Ele, glórias dou ao nome do Senhor. Eu cantarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor. Débora, a juíza, era capaz e profundamente espiritual, sabia discernir e julgar com retidão. E parece que primeiramente ela estabeleceu um fórum público, facilitando assim o acesso das pessoas que queriam receber seus conselhos, conforme o capítulo 4, versículo 5. Diz o texto que ela se assentava debaixo da árvore que também levava o seu nome, árvore de Débora. Pastor, pode colocar o nome na árvore? Se quiser colocar, não tem problema não. Diz que o nome da árvore era Débora. E ela se assentava ali e julgava. E de repente, de juíza local, de alguém que julgava as causas locais ali, Deus vai elevá-la à categoria de juíza geral de Israel. O que a Bíblia nos fala? Ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. A gente aprende a honrar a Deus é no mínimo, é no pouco. Ah, pastor, se Deus me exaltar, pastor, eu vou chegar lá e eu vou fazer assim, assim.
Meus irmãos, a gente tem que começar aqui onde a gente está, na posição que Deus nos colocou, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu hoje, naquilo que Deus tem me dado oportunidade, por mais simples que seja, por mais que seja um trabalho não percebido. Débora era uma juíza local e Deus encontrou ela para colocá-la como juíza geral de todo Israel. Deus vai te encontrar aqui nesta noite, se você crer, se você faz de todo o coração, se você faz com amor, se você não está preocupado em aparecer aos homens, que alguém lhe veja, que alguém lhe recompense, que alguém bata no seu ombro, que alguém bata palmas para você, mas você faz de coração, porque sabe que é um Deus nos céus que está vendo. Você faz o seu melhor, veja o homem ou não veja, você está lá batalhando pela causa de Deus, está trabalhando para Deus. Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar, Deus vai te levantar. Nada de forjar posições de honra, nada de querer subir pela amizade, nada de querer crescer pelas costas dos outros. Se tem uma coisa que não adianta, meus irmãos, é ser exaltado pelo homem. Porque ser exaltado pelo homem, você pode cair a qualquer momento, porque não tem sustentação, está entendendo? Se a gente é levantado pelo homem, a gente não tem sustentação. Pode ser levantado, mas para cair é bem facinho. Mas agora quando Deus levanta é diferente. Basta a gente ficar na dependência que está tudo certo, está entendendo? Quando Deus é quem levanta, é só ficar na dependência, que Ele vai continuar sustentando, que Ele vai continuar guardando no lugar que Ele colocou, no lugar que Ele botou. Ele vai continuar dando graça. Não adianta a gente querer chegar pelos nossos próprios méritos e depois dizer, não, foi Deus que me colocou aqui. Não, fica no tempo, na hora, no jeito de Deus, porque quando Ele quiser te exaltar, Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Não tem como, ninguém pode impedir a ação de Deus. Quando Ele quer fazer, meus irmãos, está feito, acabou. O homem que vai ficar bravo para lá, e Deus vai dar vitória para Israel através de Débora. Olha a vitória de Deus. Diante de grande perigo, ali estava Débora, agiu com urgência, decisão, não dava para esperar. O povo já perecia há 20 anos nas mãos de Jabim e do seu general Sísera. Ela ordena chamar Baraque imediatamente à sua presença, o general medroso, para de alguma forma colocar aquele homem na batalha. Mas ela que estava à frente vai dizer, o negócio é o seguinte, eu vou, mas a honra não vai ser sua não, viu? Eu vou, era para você ir, mas... Imagine, meus irmãos, a gente ouvir a palavra que Baraque ouviu. Pense comigo, meus irmãos, 1 segundo, já passou, 30 segundos então. Saber que Deus confiou algo em nossa mão, como confiou a Baraque primeiramente, e a gente não vai fazer do jeito que Deus mandou a gente fazer, porque Ele vai depois, mas era para Ele ter ido da primeira vez. E Débora diz, tudo bem, eu vou, mas a honra não vai ser sua, porque o general do exército dos cananeus será destruído por uma mulher. Imagine, meus irmãos, a gente ouvir naquele último dia que a gente deixou de receber uma recompensa de Deus, por a gente ter temido na batalha, por a gente não ter ido fazer o que Deus mandou. Meus irmãos, que a gente hoje não venha cometer o erro de Baraque. Pastor, tem gente fazendo já, deixa que faça, tá entendendo? Baraque é esse aí. Por que eu vou me preocupar? Débora, vai lá você, aí eu vou lá e te ajudo também. Baraque não queria se incomodar, Baraque não queria tomar frente. Meus irmãos, que a gente não venha ficar esperando pelos outros na obra de Deus. A obra de Deus perece muitas vezes, meus irmãos, porque um espera pelo outro, um acha que o outro vai fazer, mas o outro está pensando a mesma coisa, e de repente a obra de Deus perece, de repente uma alma perece.
porque todo mundo viu aquela alma na igreja, mas ninguém chegou a dar uma palavra, ninguém chegou a conversar para saber o que aquela pessoa precisava, e todo mundo percebeu, todo mundo viu, mas ficou esperando no outro. O outro vai fazer, o outro vai ir, o outro vai pregar. Ah, meus irmãos, que hoje a gente não espere o outro, que a gente não espere o irmão do lado, que a gente não terceirize, mas que hoje a gente venha se levantar como Débora, entendendo que o tempo é urgente, precisamos tomar uma decisão, a hora é agora. Eu vou me levantar na presença do Senhor, eu vou me levantar na presença do Senhor, eu vou me levantar na presença do Senhor. Quando Débora declara, eu me levantei, nos fala de desprendimento e coragem. Não pense que vai ser fácil você se levantar na presença de Deus. Renúncia e determinação, renúncia e determinação, renúncia e determinação. Mas a gente quer fazer a vontade de Deus e a nossa ao mesmo tempo, não dá. A gente quer fazer a vontade de Deus e quer seguir a nossa junto. Temos que se desprender do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, para a gente ir exatamente onde Deus está mandando a gente ir, com coragem, com fé, com confiança, na dependência do Senhor. Vemos aqui em Débora liderança e autoridade. Ela ordena o exército a enfrentar os inimigos com tanta ousadia. Ali está Débora, esta mulher admirável, estava no lugar certo, está no momento certo, tem a estratégia certa, porque foi a estratégia que veio de Deus. Ah, meus irmãos, esteja no tempo, no lugar certo, Deus vai te usar. Não sai da posição, fica no lugar, espera o momento e use as estratégias de Deus. Usa as estratégias de Deus. Não precisamos das nossas estratégias pessoais ou de estratégias mundanas. Vai pela estratégia de Deus, vai pelo padrão da palavra de Deus. Pastor, mas esse padrão é tão antigo. Pastor, mas esse padrão está tão defasado. Vai por este padrão, porque eu tenho certeza que este dá certo, porque é o padrão divino, que não tem a influência da filosofia humana, dos conceitos da vontade humana, dos conceitos do ego, do orgulho humano. Vai pela palavra de Deus, pura e santa. Esta é a nossa arma, esta é a nossa espada. O evangelho não envelheceu, a palavra de Deus não perdeu a validade, a Bíblia não precisa ser atualizada, ela está aqui prontinha para nos ajudar a obedecer a Deus a cada dia. Vai pela estratégia de Deus. Essa igreja sempre seguiu a estratégia de Deus. O quanto essa igreja foi criticada, o quanto. Mas observe que a estratégia dessa igreja sempre deu certo, não foi assim? Cadê os irmãos que tem mais de 20 anos nesse ministério? Deixa eu ver. Quem tem mais de 20 anos? Deixa eu ver. A nossa estratégia sempre foi diferente. Não estou fazendo críticas pontuais, mas cada um usa a sua estratégia, certo ou não? Não estou fazendo crítica pontual a ninguém. Mas também eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado também, né? Eu não vou deixar de defender a minha igreja também, né? Pode, né? Pode ou não pode? Posso defender a minha igreja? A nossa igreja? A nossa estratégia sempre foi criticada. Mas Deus sempre não honrou a estratégia dessa igreja. A estratégia da santidade com a oração sempre não deu certo. Em algum momento deu errado a estratégia dessa igreja. Se deu errado, onde foi que deu errado? Nós temos, meus irmãos, frutos deste trabalho, e contra fatos não há argumento. Essa igreja explodiu no Brasil e no mundo. Essa igreja chegou aos rincões mais distantes. Deus salvou milhões e milhões de pessoas através desta igreja, e não tem como a gente dizer que isso tudo estava errado, depois de tudo que Deus fez nesta igreja. Ah, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Conclusão: Débora é um exemplo de fé e coragem para todos que amam a palavra de Deus. A gente quer amar a Deus? Débora é um grande exemplo.
Quando tivermos indecisos, sem saber o que nós temos que fazer, é melhor a gente seguir o caminho da confiança incondicional em Deus. Quando o caminho estiver difícil, quando as coisas estiverem complicadas, é melhor a gente confiar em Deus, esperar na palavra de Deus. Era isso que Débora fazia, mesmo sabendo que ela estava em desvantagem, que o exército de Israel estava em desvantagem. A fé inabalável faz toda a diferença. É pela fé que a gente se torna determinado e atuante. É pela fé que a gente sabe o que tem que fazer e não fica de braços cruzados. É pela fé inabalável que a gente se torna não apenas mais um no meio de todos, mas é pela fé inabalável que a gente faz a diferença onde é que a gente estiver, por onde a gente passar, a gente faz a diferença. Não é pelo que temos, não é pelo que aparentamos, não é porque temos a maior, a mega estrutura, mas é pela fé incondicional na palavra de Deus, é pela fé inabalável na palavra de Deus. E isso nos faz ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja atuante na face da terra. Quem dá glória a Deus, quem dá glória a Deus, quem dá glória, 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 glória a Deus. Fiquem em pé, por favor, em nome de Jesus. Tem alguém para reconciliar com Jesus? Eu não posso demorar, meus irmãos, porque quando acabar o culto ainda vai ter a nossa oração, que a gente está em campanha com os irmãos aí. Se tem alguém, meus irmãos, para aceitar Jesus, aproveita agora. Não vou nem insistir. Eu não vou nem insistir, meus irmãos, porque o convite é maravilhoso. Quem é de Jesus, dá glória a Jesus. Então vamos dar uma salva de palmas para Ele, vai. Em nome de Jesus, bem alegre. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus e mais alegres.